boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Como estamos, hein? Daqui a pouquinho a gente vê na escola, porque provavelmente iremos retornar às aulas. Não obrigatoriamente para todos, para alguns, os que quiserem, os que não quiserem. Mas enfim, não vou ficar falando disso aqui não. Por enquanto vamos seguir a aula, né? Vamos seguir aqui com os nossos vídeos, nossas aulas, que eu sei que vocês adoram, não é? Tô mentindo? Não estou mentindo não, hein? Bom, gente, hoje não vou colocar slide aqui pra vocês, tá bom? Mas eu vou colocar aqui o fundo do livro. Já está aqui, aliás, né? Na página 84, a crítica da arte. Vocês lembram que quando eu postei aquela exposição virtual pra vocês, né? Memórias afetivas, vocês lembram que eu falei que a gente ia usar aquela exposição para uma atividade numa aula que nós teríamos em breve? Então esse em breve é agora, o presente, esta aula, nós vamos utilizar aquela exposição que eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo da aula. Vou deixar no plural também, ó. Oi, moto! Tudo bem, vamos lá. Então, prestem atenção, vamos por parte. Na página 84, essa que vocês estão vendo aqui atrás, não sei se vocês vão conseguir ler direitinho, é porque eu tô na frente, mas vocês têm o livro. Vamos lá. Vamos começar aqui fazendo a leitura desses balõezinhos, só pra gente entender o que a gente vai fazer hoje. Vamos lá, começando pelo nosso querido amiguinho aqui, tá na cadeira de roda. Não vou sinalizar aqui atrás porque eu não sei qual é o lado que ele está, mas ele está sentado na cadeira de roda. Vamos lá. Um artista fica satisfeito quando as críticas em relação ao seu trabalho são favoráveis. Também gosta de receber críticas construtivas, ou seja, que explicam por que o trabalho não está bom, dando indicações de como poderia ficar melhor. Então, o que acontece? Quando a gente vai a uma exposição, a gente já vai analisar uma obra, né? Ou até mesmo na escola, quando a gente faz uma exposição, que a gente analisa o trabalho dos colegas na escola, ou essa própria exposição virtual. Vocês vão fazer uma análise. Cada um tem uma opinião, né? E existem sim críticas construtivas, que foi o que o nosso amiguinho aqui disse, né? E todo artista gosta de receber críticas construtivas, né? O que é uma crítica construtiva, professora? Bom, a crítica construtiva é uma crítica que vai melhorar o trabalho do artista no próximo trabalho dele, né? A próxima pintura que ele for executar, no próximo trabalho que ele for fazer, apresentar, ele vai pensar naquela crítica construtiva e vai falar: não, me falaram que desse jeito ficaria melhor, que eu poderia fazer desse jeito, então vamos fazer. Isso é uma crítica construtiva, certo? Não é aquelas críticas que você fala: nossa, tá horrível. Por que tá horrível? A gente precisa dizer por que está horrível, né? O que ele pode melhorar? Por que está horrível? Entendeu? Então existe a crítica. Vou inventar uma palavra aqui agora, tá? Como é? Calma aí, gente, calma. Palavras do vocabulário, pérolas da tia Lucileia. Crítica construtiva e crítica desconstrutiva. Nem sei se existe desconstrutiva. Mas enfim, vocês entenderam, né? Quando a gente critica uma pessoa, a gente precisa dizer por que a gente tá criticando. Porque daí na próxima vez ela vai melhorar, entende? Bom, vamos lá. Próxima é a garotinha que tá com a prancheta na mão. Quando um artista termina uma série de pinturas, ele pode organizar uma exposição para que o público aprecie seus trabalhos. Então, o que acontece? É o que eu fiz com os trabalhos de vocês, de memórias afetivas da família. Eu esperei que vocês fizessem, né, as pinturas, os desenhos, enviassem para mim, né, são vários artistas, e aí eu fiz essa exposição. Mas existe também a possibilidade de você fazer uma exposição individual. Eu vou falar um exemplo aqui que me veio na cabeça, tá? Tem vários alunos que executam vários tipos de trabalho. Mas, por exemplo, o aluno Matheus, né? Matheus Holanda, ele faz várias pinturas. Todas as vezes que eu peço um trabalho, ele manda, na maioria das vezes, mais de uma pintura. E eu tenho certeza que ele já tem uma coleção de obra de arte em casa.
Então, ele pode fazer uma exposição das obras de arte dele. Já pensou que legal? Ele colocar todos os quadros e explicar, esse quadro fala de tal coisa, me inspirou por conta de tal momento e ir falando. Tem também a Ana Sofia, também faz vários trabalhos, assim, às vezes eu peço, ela manda mais de um também, né? Eu não vou lembrar assim de cabeça que são muitos alunos, tá? Mas não são preferências, é o que eu me lembro e foi para dar o exemplo para vocês. Então, vocês que fazem bastante pinturas, vocês podem também fazer a exposição de vocês, assim como eu fiz a de vocês, certo? Vamos lá para o próximo balãozinho, é o japonesinho que está pendurando o quadro na parede. Bom, também é comum que artistas se reúnam e organizem uma exposição coletiva. Tanto na exposição individual como coletiva, é comum que críticos de arte sejam convidados. Então, a exposição de vocês foi uma exposição coletiva, né? Existem várias pessoas que visualizaram o vídeo de vocês, né? Vai ter pessoas que achou que vocês poderiam melhorar tal coisa, vai ter pessoas que vai achar que ficou perfeito, vai ter gente que vai achar que não ficou bom, vai ter gente que, enfim, cada um tem a sua opinião, né? Apesar de vocês não terem recebido essas críticas, né? Então, eu já vou chegar lá, no finalzinho dos balãozinhos eu vou falar o porquê que a gente tá falando bastante de crítica construtiva. Vamos lá, próximo balãozinho, é a garotinha que tá de blusa verde. O crítico de arte, analisando os trabalhos, os aspectos técnicos, o conteúdo da obra, a relação com outras obras já feitas e etc. Ele analisa se você fez uma releitura, se é uma obra de própria autoria, se é uma inspiração de alguma outra obra de arte, se tem alguma assimilação, alguma semelhança. Então ele vai olhar tudo isso, o crítico de arte. Vamos lá, próxima. Por outro lado, quando as críticas são desfavoráveis, o artista pode se sentir desmotivado. É aquilo que eu falei, da crítica desconstrutiva, às vezes não é necessário e acaba desmotivando o artista, né? Então, às vezes não é necessário a gente fazer esse tipo de comentário. Quando a gente não gosta, a gente não ficou satisfeito definitivamente, o que a gente deve fazer, gente? A gente deve, passar direto, certo? Sabe por quê? Porque nem Jesus agradou a todos, né? Então a gente também não vai agradar todo mundo. Mas, se você não está satisfeito com uma determinada obra de arte, ou qualquer outra coisa, uma roupa que um colega está usando, uma coisa que a pessoa falou, você não concorda, você achou feio, isso não significa que você não tem que expressar sua opinião. Quando ela não é pedida e ela é negativa, a melhor coisa que você tem a fazer é ficar de boquinha fechada, porque às vezes a gente acaba magoando as pessoas e sem necessidade, né? Então vamos lá, último balãozinho. O verdadeiro artista acolhe as opiniões, mesmo que desfavoráveis, como um importante instrumento de construção e aperfeiçoamento de seu aprendizado em arte. Então cada artista é um artista diferente do outro, né? Cada um absorve as críticas de forma diferente. Tem gente que não gosta, tem artista que não gosta, mas tem artista que faz questão de recebê-las, né? Tanto positiva quanto negativa, certo? Bom, e aí, gente? O que a gente vai fazer agora? Página 85, vou colocar aqui. Eu vou colocar aqui na página 85, não sei se dá pra vocês lerem porque eu tô na frente, mas vamos lá. Observar e pensar. Escolha uma das produções dos colegas para analisar a obra. Você pode refletir sobre as questões abaixo. Então vocês vão escolher uma obra de arte lá da exposição virtual. Claro que não vai poder ser a que vocês mesmos pintaram. Vocês vão escolher de um coleguinha. Lá vocês vão perceber que muitas obras de arte não estão tituladas. Algumas vocês vão conseguir ver quem foi o aluno que fez, quem foi o artista. Outras não, tá? Então, por exemplo, deixa eu lembrar de uma aqui. Uma que me marcou muito, que é a do Sítio da Avó. Gente, eu fiquei apaixonada, né, pelaquela obra do Sítio da Avó, da bisavó, né? O que você vai fazer? Vamos supor, eu vou escolher uma obra para eu fazer análise dessas questões que estão aqui atrás. Então eu vou escolher a obra e eu vou dizer assim. Eu sei que eu sei que o nome da obra a inspiração foi feita no Sítio da Avó desse aluno. Mas eu não lembro se ele colocou lá o nome. Sítio da bisavó. Então, se eu não sei, eu vou colocar assim, a obra que tem o desenho de uma piscina, de um jardim, uma casa grande, bem bonita, com, não sei se tem bandeirinhas, não tinha bandeirinhas,
Então você vai descrever quais são as características daquela obra. Se tiver o nome do artista, né, do aluno, você vai colocar o nome do aluno também. Então você vai fazer uma análise de uma obra de arte dos seus colegas, do vídeo que eu publiquei com os trabalhos de vocês. Entenderam? E o que vocês vão analisar? Quais figuras você reconhece na composição? Tem algum trabalho, tem alguma pintura que vocês olham assim e vocês vão dizer, ah, ele copiou de algum lugar, ele se inspirou em tal coisa, enfim, que lembre vocês alguma coisa assim, na vida de vocês, na história, na escola, em qualquer lugar, qualquer semelhança, vocês vão analisar. Lembrando que a primeira parte vocês têm que colocar quais são as características da obra que vocês estão analisando, tá? Para saber qual é a obra que vocês estão falando, ok? Se tiver o título lá, se vocês conseguirem ver o título, vocês coloquem o título. Se vocês conseguirem ver o nome de quem fez a obra, também coloquem. Vamos lá. As proporções de cada figura correspondem ao plano que ocupam na composição. Então, vocês vão observar se está enquadrada, por exemplo, tem gente que desenha uma árvore e uma pessoa, né? Não é o caso da exposição, mas é um exemplo que eu estou dando para vocês fazerem análise das obras. Né? Aí geralmente tem gente que desenha a pessoa maior que a árvore. Se a gente for olhar, olha a nossa volta, olha onde tem uma árvore e veja uma pessoa ao lado de uma árvore. A árvore ou a pessoa? Quem é maior? É a árvore ou é a pessoa? Então são esses detalhes que vocês vão olhar nesse quesito aqui, né? Se ela corresponde ao plano que ocupam a composição, certo? Vamos lá. A composição de imagem parece equilibrada? Tá com sentido a obra? Faz sentido ou ela tá complicada, tá meio confusa assim pra cabeça de vocês? Vocês não conseguiram entender o que é aquilo? Isso da obra que vocês escolherem. Não é pra fazer de todas as obras, né, gente? Vocês vão lá assistir o vídeo de novo, podem escolher uma obra e aí vocês vão analisar uma obra de arte que vocês vão escolher lá do vídeo. Ok? Qual é a figura que mais chama a atenção na obra? Então, cada pintura tem várias composições, várias características, tem objetos, pessoas, lugares. O que mais chama a atenção? Certo? Ó, um outro exemplo que eu vou dar aqui, né? Eu já falei do exemplo do sítio. Tem um outro aluno também que fez alguma coisa de quando ele foi esquiar na neve. A neve me chamou muita atenção. Eu esqueci o nome agora daquele suporte que se usa pra esquiar na neve. Aquele desenho me chamou bastante atenção, aquele detalhe, né, dele esquiando na neve. Então é uma observação que vocês podem fazer também. Não necessariamente nesse desenho que eu estou falando, mas o que vocês escolherem. Bom, e o que essa cena representa? O que ela está representando? O que vocês conseguem perceber? Né? Deixa eu ver se eu lembro de outro. Eu já dei 2 exemplos, calma, que foram muitos. Para eu fazer essa observação. Eu vi que teve um aluno que também fez um desenho de uma tribo, uma visita, acho que foi na tribo Pataxó, não lembro o nome. O que eu percebi ali? Que ele estava numa tribo de índios, que ele viu uma tribo de índios, ou que ele já visitou, que ele assistiu, isso que eu percebi. Né, eu tenho um pouquinho mais de informação porque eu falei com cada aluno que me viu o trabalho o que significava, então eu sei, mas e vocês que estão analisando e não sabem o significado, né? O que a obra apresenta? No caso nesse desenho da tribo, me passou alegria, felicidade, né? Então a obra é alegre ou triste, por quê? Porque tinha muitas cores, tinha bonecos felizes, né? Mostrava estar um dia bonito, então é uma obra feliz. Que mais? O que você gostaria de dizer para os artistas dessa obra? Aí vocês vão dizer, tá? Só que aí vocês vão fazer tudo isso numa folha. Deixa eu ver se tem. Ah, não tem aqui atrás. Vocês vão fazer no caderno de desenho mesmo, tá? Vocês vão escrever lá no título a crítica da arte, ok? Vão colocar o nome de vocês e a turma. Mesmo estando no caderno de desenho, porque depois vocês vão tirar uma foto e vão mandar para mim. Aí eu vou ler, uma por uma, todas, ok? E aí vocês vão descrever todas essas características que eu falei aqui agora. Essas características, gente, que eu falei aqui agora, ela tá na página 85, tá bom? Então eu falei aqui, não precisa voltar o vídeo, se vocês quiserem voltar tudo bem, mas tem na página 85 para vocês não se perderem, tá ok? E aí vocês vão mandar pra mim, ok?
Aí como vocês vão fazer? Vocês vão fazer a foto? Vocês podem mandar aqui, ó, nesse Instagram aqui, ok? Mandem nesse Instagram. E aí, nós aqui na página 85, tá escrito lá embaixo, roda de conversa. Né? Aqui ele pede pra gente conversar com os colegas, né, sobre as conclusões em relação à produção do colega. Como a gente não tá na escola, né, então não tem como a gente manter esse diálogo, mas eu vou marcar em breve uma aula ao vivo, apesar da nossa aula ter muito pouco tempo, por isso que ela é gravada, eu vou marcar uma aula ao vivo pra gente debater sobre determinados assuntos. E esse vai ser um dos assuntos que a gente vai abordar, tá bom? E registre suas impressões de atividade, que é o que eu acabei de falar, escrevendo uma carta para o colega. No caso, a carta que vocês vão escrever é para mim, né? Vocês vão relatar para mim sobre a obra e o que vocês acharam. Depois eu posso gravar um outro vídeo, né? Não necessariamente uma aula, mas ou também talvez, enfim, vamos ver como serão nossas próximas aulas. Eu posso gravar falando, né, de algumas observações que vocês fizeram. E na nossa aula que eu marcar pra gente conversar ao vivo, a gente também pode falar sobre essas pontuações, tá bom? E por hoje é só, meus amores. Nossa próxima aula tem muito mais coisa. Espero que vocês tenham conseguido acompanhar direitinho, entender. Pensem bem sobre essa análise que vocês vão fazer. Lembre-se de críticas construtivas e não desconstrutivas, tá? Quando a gente não gostar de nada, a gente não faz esse tipo de análise, porque às vezes a gente acaba desmotivando o artista, né? E cada artista é um artista diferente do outro. E o que é bonito para um não é bonito para o outro, certo? Então, façam com muito carinho, com muito cuidado, caprichem, façam uma letra bem bonita, tá bom? E mandem para mim, vou ficar aguardando. Um beijinho em cada um de vocês, peguem aí, ó, e um abraço. A gente se vê na próxima aula. Beijos, tchau!